que é justamente dizer para você que eu creio na sua salvação, eu acredito no Cristo que te salvou. E deixa eu lhe falar uma coisa: não são as palavras que definem quem você é. Você é além. O que define o que você é aquele que por você morreu na cruz do Calvário. Talvez você se encontre em um momento talvez de acusação, não muito propício, mas eu quero te dizer, Jesus nunca desistiu de você e nunca desistirá. Junte-se a nós para ouvir a palavra de Deus com o pastor Everaldo Melo. Porque nunca acabou a minha esperança de que Jesus voltaria ou vai voltar. Agora, eu gostaria que antes da gente debater esse tema, a gente poder fazer uma oração. E qual é o motivo dessa oração? É o motivo de que a mensagem ela encontre guarida em nosso coração. Porque pode ser que a gente ouça a mensagem dentro de uma perspectiva de um ensino, e alguém possa dizer: nossa, o ensino foi bom dentro da matéria escatologia bíblica. Mas a minha ideia aqui é que essa mensagem possa produzir em nosso coração um despertamento espiritual. E também a ideia aqui não é trazer um ensinamento dentro de uma perspectiva cátedra. Não é a ideia de trazer informações talvez codificadas, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre escatologia, a ideia que se tem é que a gente vai falar de coisas absurdas. Não, são coisas que a gente já sabe sobre elas. E para tanto, o pastor Kleber leu o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo conhecido por demais. A semana passada foi prefaciado, ou seja, foi feita uma leitura dentro de um contexto mais introdutório. O que é escatologia bíblica, né? Que vem de duas palavras: escato e logia. Escato diz respeito às últimas coisas, e logia vai estar sempre dentro de um contexto de estudo, né? De análise. Então, quando se estuda a escatologia, a escatologia não é um tratado apenas sobre a volta de Cristo. Na verdade, a escatologia ela começa no Antigo Testamento, tendo toda aquela herança histórica e profética desde o livro do profeta Ezequiel. Depois vem Daniel, Jeremias também faz um tratado. Veremos porções, mas mais voltado ao Cristo ou ao Messias em Isaías. Mas aí veremos talvez uma perspectiva mais profunda dentro do contexto do livro do profeta Daniel, com as 70 semanas de Daniel, com o intervalo, no caso, dividindo-se as 70 semanas em 3 partes, né? 7 semanas, 62 semanas e última semana. A ideia nossa é a gente trabalhar a escatologia dentro de um contexto um pouco menos pragmático ou emblemático, mas dentro de um contexto trocando miúdo. Por quê? Porque eu acho que é isso que interessa a igreja. O ouvinte, a pessoa que está lá na ponta, tendo, no caso, colocando a interrogação, fazendo uma pergunta, né? Eu estava em casa e estava meditando sobre o porquê, pastor Nilton, essa curiosidade que se tem do amanhã. E eu descobri que isso é histórico. Isso aí vem, na verdade, nos povos antigos, desde a Mesopotâmia, reinos que levantaram-se, impérios que foram constituídos. Todos os homens, na verdade,
buscam saber o que será o amanhã. Eu vi do pastor Napoleão Ribeiro Falcão uma expressão que nunca mais eu esqueci dentro do contexto escatológico. Ele dizia o seguinte, que nenhum estadista, nenhum filósofo, nenhum dador de estudo bíblico, teólogo, filósofo, historiador, cientista, pode aquilatar, pode deduzir, pode enfatizar, esclarecer o que será o amanhã sem Deus. E talvez seja essa grande curiosidade que se tem acerca do amanhã. Em que lugar passaremos a eternidade? Hoje eu estava estudando um pouquinho sobre a metafísica e a gente acaba, na verdade, achando Deus em todas as partes, até próprio da metafísica. E aí quem vai dizer isso, no caso, é Platão. Ele vai falar, na verdade, sobre no campo das ideias, que nada surge do nada. Se não existia no começo um ciclo, o ciclo que se formou teve uma causa, e essa causa provavelmente seja alguém superior, que nós chamamos esse superior de Deus, e Platão também vai chamar essa pessoa de Deus. Agora, a partir de então, dessa inundação de saber, de busca, de conhecimento, o ser humano está sempre à procura da segurança. Afinal de contas, dentro de um contexto introdutório escatológico, morrendo o homem, acaba tudo, ou existe uma vida pós-morte? Trataremos isso dentro do contexto escatologia, e a gente chama, no caso, essa matéria de estado intermediário. Afinal de contas, morreu o homem, que lugar esse homem estará? Morreu uma pessoa, essa pessoa vai para algum lugar ou acaba-se tudo? Nesse estudo escatológico vamos falar especificamente em um espaço de tempo sobre o estado intermediário. Para onde vai a pessoa? O assunto mais comum entre aqueles que debatem a matéria é que existe o céu ou o inferno. E quem destina a pessoa para esse lugar? Para o céu e para o inferno. Quais são os predicados, as qualidades? Eu posso ser salvo através dos meus méritos, dos meus esforços, da minha bondade, das minhas qualidades, dos meus predicados? Estudaremos também isso dentro da questão da escatologia bíblica. Então, escatologia é a matéria que trata a doutrina das últimas coisas. E quais são os temas que abordaremos? Bem, abordaremos sobre a volta de Cristo. Não trataremos Velho Testamento dentro da perspectiva de Ezequiel, Daniel. Não teremos essa visão de atuação, mas trilharemos dentro do arrebatamento da igreja. É evidente que quando estivermos tratando o arrebatamento da igreja, falaremos também dentro do espaço, abriremos um espaço para o estado intermediário dos mortos, não é? E depois falaremos sobre as bodas do Cordeiro. Afinal de contas, a igreja será arrebatada. Quem será essa igreja? Quais são as pessoas que serão arrebatadas? Quais são os predicados, as obras, as qualidades das pessoas que serão arrebatadas? Trabalharemos sobre esse tema também. Bem, a escatologia é o estudo das doutrinas bíblicas acerca dos últimos dias e do destino da humanidade, do mundo, e a consumação das obras da Trindade na criação, na redenção e no ato de fazer novas todas as coisas. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 5. Toda a escatologia ensinada só terá relevância
escriturística quando se harmonizar plenamente o conteúdo nas páginas das Sagradas Escrituras. Isso porque, veja, hoje a internet, evidente que é um grande milagre da humanidade, eu diria que faz parte do crescimento da ciência, também está previsto pela escatologia, que a ciência atingiria um ápice na volta de Cristo, e evidente que nós falaremos também sobre esses sinais que evidenciam a volta do Senhor. E aí a gente vê a internet como uma ferramenta, mas quando eu coloco aqui que a escatologia, ela só tem cabimento se ela estiver embasada, coadunando com a palavra. O que eu mais escuto das pessoas é o seguinte: pastor, o que é certo ou o que é errado? Qual que é a moral? Porque são tantas linhas. Se você fizer uma pesquisa hoje, no Google aí, pesquisa comum, primária, sobre o tema arrebatamento ou escatologia, você vai ver tanta informação. E aí, como é que eu posso sistematizar isso e agrupar e organizar e compreender? Então vira, na verdade, um problema para quem, na verdade, não frequentou uma escola teológica e muitas vezes não tem muito tempo para o estudo, então acaba tendo a complicação. Nosso estudo aqui tem como base a palavra de Deus, e é evidente que a gente vai perguntar: pastor, qual que é a linha que a gente vai seguir nesse estudo? A gente vai ser a milenista, a pré-milenista, será tribulacionista, será pré-tribulacionista, será mesotribulacionista? Aí você já pode pensar assim: pastor, começou a enrolar tudo. Não, nós vamos definir a volta de Cristo dentro de uma perspectiva bíblica simples, aplicada, para que você não tenha apenas o entendimento sobre a escatologia, mas que você possa jubilar quando Paulo vai dizer, na verdade, pensando no arrebatamento, diz assim: olha, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então a finalidade nossa é que você possa ser consolado e edificado pelo tema escatológico. Se isso não ocorrer, decorre da teologia especulativa, da qual muitos se valem para chegar a lugar nenhum. Ou seja, se a escatologia que eu ensino não for embasada, não coadunar com o texto sagrado, eu serei, na verdade, mais um que estará embasado dentro de uma teologia ou de uma escatologia especulativa, que não vai me levar a lugar nenhum. Então temos a preocupação de que você apenas aprenda que Jesus está voltando, que Jesus voltará. Veja, o sermão profético traz algumas advertências e garantias. Vejamos. Primeiro, ninguém vos engane. Eu prefaciei mostrando que é possível trazer um ensinamento errado sobre a escatologia. E é evidente que eu vou tentar facilitar, não trazendo determinados ensinos que venham complicar. Veja, Paulo falando da segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 3, trata-se de uma advertência bem presente nas Escrituras Sagradas. Afinal, uma das ações de Satanás é enganar. Veja, ele procura fazer isto desde o princípio. Quem aqui já serve ao Senhor de 2000 para cá? 2000, do ano 2000 para cá. 2000. Eu já até falei para vocês sobre a oportunidade que tive do ano 1999 para o ano 2000 pregar na primeira igreja batista lá no Nordeste. E
é um registro. A minha família certamente ouvirá e lembrará que eu estava pregando na Igreja Batista, e eu lembro que a igreja estava abarrotada na noite daquele dia, aquela noite, acho que entre o dia 31 para o dia 1º, virada de ano, e o pessoal estava naquela expectativa, porque todo mundo, apesar de conhecer, todo mundo dentro de um campo hipotético, saber que a palavra de Deus é a verdade, mas tinha aquele dito, né? Olha, até o ano 2000 chegaremos, mas de 2000 não passaremos. Minha mãe falava isso sempre. E apesar da gente ouvir a palavra de Deus na igreja, mas tinha um temor, havia um temor nos nossos corações. E eu posso dizer que de uma certa forma houve um divisor de águas entre o 1999 ao ano 2000, teve um divisor. E eu posso separar a igreja em duas. Eu posso dizer que separar o tempo em 2 tempos, porque o povo, pastor Nil, Darley, de 1999 não é o mesmo do ano 2000, porque parece que houve uma mudança comportamental da igreja, pastor Felipe. Houve o pessoal que estava esperando, aguardando ali a volta de Cristo, na junção do pregador aquecido, que quem lembra das mensagens até 1999, eram mensagens inflamadas sobre o arrebatamento da igreja. As pessoas eram encandecidas, os pregadores das ruas não pregavam outra mensagem, era arrebatamento da igreja, acabou. Passava nas casas, as pequenas casas, casebres, ouvia-se hinos cantados dizendo: Jesus está voltando. As pessoas que testemunhavam nas ruas, que pregavam o evangelho na rua, não precisavam de dialética, de retórica, de oratória, de hermenêutica, não, era uma mensagem simplória e objetiva: arrebatamento da igreja. Os nossos pastores, na sua maioria, não era formado em Pindamonhangaba ali, era um privilégio da elite, né, evangélica do país. Eram homens da verdade que saíam da roça, pessoas que vieram debaixo do caminhão, eram mecânicos, eram pescadores, pedreiros, e que pela unção e pela capacidade, não se debatia com essa veemência a ideia se o indivíduo é tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, pré-tribulacionista. Só dizia o seguinte: Jesus está voltando. E alguém me fez uma pergunta no seminário e perguntou a mim, e agora eu vou responder, e eu sei que de repente vai surgir a polêmica, não é a minha ideia, mas alguém perguntou: pastor, mas qual que é a moral? Bem, a moral é pregar que Jesus está voltando, porque nada muda. O que importa é você crer em teu coração que Jesus está voltando, e acabou. Esteja preparado, essa é a ideia, sabe? Esse campo de debate, esse campo emblemático não é, na verdade, edificante para os nossos corações. O que é edificante é que a igreja retorne àquela igreja ao tempo de 1999 para trás, dentro de um espaço de simplicidade, sabe? Não tinha, na verdade, compêndios teológicos, não tinham doutores, na verdade, em escatologia, mas tinha um povo inflamado que pregava: Jesus está voltando, sabe? Gente, eu não sei o que causa nos ouvidos de vocês quando soa essa expressão, mas volte a 1999, sabe? Aquele povo inflamado pela simplicidade,
a informação, é claro, você vai dizer, mas o tempo era outro, mas a fé permanece em Cristo Jesus. Que Deus nos dê graça. Eu posso declarar com a mesma voz que declarei em 1999, com a mesma graça, com a mesma fé, com a mesma esperança, com a mesma convicção, e eu digo sem medo de errar: Jesus está voltando. Prepare a sua vida para encontrar-se com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz: e que ninguém compareça perante mim com as mãos vazias. Que Deus te dê graça para você, na verdade, se encher de fé e esperança, e que o teu coração volte a bater na perspectiva e na esperança viva do retorno glorioso do noivo para buscar a sua igreja aqui na terra. Amém, meus amados? Então voltemos, veja. Então, a grande realidade, preguei a palavra, passou meia-noite, quando o sino bateu, os fogos eclodiram, e que parece que as pessoas olharam que ainda estavam aqui na terra. Parece que mudou tudo. A coisa foi desacelerando. A coisa foi desacelerando. Cientificamente falando, se pelo um lado a humanidade ela está evoluindo, por outro lado a humanidade está regredindo. Sabe? Porque hoje nós temos uma inundação. Eu estou aqui com um tablet, eu estou diante, o meu sermão está aqui, sabe, de uma forma moderna, em slide. Eu podia transmitir isso para o telão com toda essa facilidade. A gente tem uma facilidade visual, eu consigo enxergar pelo tamanho da letra, eu tenho o computador, eu tenho o celular. A gente, na verdade, tem toda a informação que eles não tiveram. Eles se metiam no meio dos livros, eles passavam a madrugada de oração, buscando a vontade de Deus. Então eram homens que, na sua maioria, pautado pela simplicidade, mas com os seus corações cheios de fé, de esperança e de convicção. Eles foram embora, mas levaram consigo milhares e milhares de almas que seguiram a esses homens, crendo na mesma mensagem, crendo na mesma unção. E se a gente pegar qual é o segredo, ou quais foram os segredos desses homens, veremos isso em Paulo. Veremos o segredo em Paulo. É o segredo da viva esperança, é o segredo da esperança real. Porque o evangelho, o grande segredo do evangelho não está na sua didática, não está na sua elocução, não está na sua retórica, está na sua esperança, no que eu creio, na causa que eu creio. E esses homens acreditavam, criam de uma forma veemente. E quando você crê, é possível que o seu ouvinte também creia na mesma proporção. Então o que hoje nós estamos precisando não é de uma nova informação acerca do arrebatamento da igreja. O que nós estamos precisando é aquilo que Paulo evoca à igreja. Paulo vai dizer assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo está dizendo, quando ele se coloca no meio dos arrebatados, quando ele diz assim: nós os vivos seremos arrebatados, é a viva esperança. Olha que coisa tremenda, viva esperança. Ou seja, eu, como aquele que um membro da igreja do arrebatamento, eu devo crer. Porque
quem nos fez a promessa não foi Paulo, quem nos fez a promessa não foi o presidente da república, quem nos fez a promessa é fiel. E ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, creia, veja, ninguém vos engane. É preciso ter cuidado com informações trocadas, modernas, antenadas. Hoje você vai à internet e você vai encontrar indivíduo que ele vai desconstruir. E eu vou falar uma coisa: é muito fácil a oratória. Hermenêutica é a arte de falar. Hermenêutica estará em qualquer campo de atuação da fala. Haverá a hermenêutica política, a hermenêutica jurídica, a hermenêutica teológica. O lugar que tiver fala, haverá hermenêutica. E quem na verdade domina esse campo pode de repente tentar conduzir você para um caminho errado. Mas a Bíblia diz assim: olha, cuidado, que ninguém vos engane. Amém, meus irmãos? Segundo, não fiquem assustados. Estudar sobre o sermão escatológico, o Apocalipse, não é resultar em pavor ou deixar a mente tumultuada. Alguém chegou aqui na igreja, uma pessoa, aliás duas, disseram a mim: pastor, toda vez que o senhor fala de escatologia me choca. Uma pediu, disse: pastor, se possível não fale mais. Eu disse: meu Deus, sabe? Isso talvez mostre o desprovimento daquela pessoa a despeito da salvação. Gente, você não vai ser salvo. Prenda atenção, você que está aí na ponta e me ouvirá, ou veja, você não vai ser salvo por sua bondade, pelos seus méritos. Eu sou bonzinho, minha roupa, meu cabelo, não, você será salvo pela graça. Paulo vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não tem esse negócio, sabe? Eu acho que a igreja que nós estamos vivendo não é a igreja medieval, que foi pressionada pela fogueira da Inquisição, por valores de ameaça. E é claro que de uma certa forma a igreja evangélica há um certo tempo recebe a herança da ameaça, e muitos foram ameaçados e confundiam o valor fé, a questão graça com a questão, na verdade, ameaça. Não, você é salvo pela graça de Deus. Então veja, não fique assustado. Estudar sobre o sermão escatológico ou Apocalipse não resulta em pavor ou deixar a mente tumultuada, mas despertar-nos para a verdade de que breve Jesus voltará e que o seu povo estará guardado com, diga comigo, Ele, ok. Veremos isso em Salmos 46, João 14, verso 1 ao 3, 2 de Pedro 3, 13 ao 14, teremos essa garantia. E em terceiro lugar, não pereceremos. Num contexto de falsidade, guerras, manifestações da natureza, perseguição, traição, ódio, o Senhor Jesus acrescenta: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Ou seja, qual é o contexto, igreja do Senhor, que estamos vivendo? Qual é o contexto? Não é um contexto de segurança. Quem está vivendo aí pelo menos vamos colocar 30 anos para cá, vai certificar
que a gente já viveu um contexto mais seguro do que hoje, sim ou não? Sim. A gente teve um contexto aí que parece que o Brasil ia entrar no primeiro mundo. Todo mundo dizia: olha, o Brasil vai arrebentar, não é? E eu não sei se isso fez bem. Eu não estou falando sobre o instrumento de miséria como forma de fidelidade, mas eu quero dizer que quando a gente não aprende a viver a prosperidade, tem muita gente que não pode ser próspero. O Brasil, quando ele começa a experimentar a prosperidade, ao invés de louvar ao Senhor, teve muita gente que saiu da presença de Deus. E hoje, é verdade, às vezes, hoje nós estamos vivendo um cenário atípico no Brasil, cenário de ameaça de guerra, fome, peste, desemprego, morte. Vivemos aí a Covid, ameaças de novas epidemias que atingiram toda a Europa no passado, né? A peste negra e tantas coisas que ameaçaram a humanidade. Mas agora eu penso que o volume do juízo, ou dos sinais que estão evidenciando a volta de Jesus, não está em uma escala local mais. A escala dos acontecimentos atingiu o globo. Hoje, em algum lugar, está acontecendo algo vinculado ao que a Bíblia diz. Quando a gente ouvia falar, nossa, e ouvireis de guerra, sim ou não? E rumores de guerra. E ouvireis de guerra, e rumores de guerra. Agora, isso atinge uma escala global. Já se fala sobre a terceira guerra mundial. As grandes potências como a Rússia, os Estados Unidos e outros países que hoje estão criando volume, como a China, né? A Coreia do Norte e outras potências aí dentro do mundo bélico estão se preparando, e a desfile de exibição de poderio, a desfile, cada nação mostrando a que é capaz. Eu cresci ouvindo a história de que a Rússia tem um acervo de bomba atômica capaz de destruir o planeta 200 vezes. Se por um acaso uma bomba for lançada lá na Rússia hoje, em poucos instantes estará em Moscou. Ou seja, estará nos Estados Unidos, porque a grande realidade é que hoje existe mísseis com uma capacidade gigantesca de trajeto, de alcance, de poderio, de destruição. Então, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o prenúncio do fim. Nós estamos vivendo o prenúncio do fim. Tivemos a guerra entre Israel na faixa de Gaza. E alguém vai perguntar: pastor, quem ganhou aquela guerra? Eu não sei, porque em guerra ninguém ganha. É prejuízo para ambas as partes. Não há o que festejar depois de uma guerra. Há quem diga: Israel venceu. Quem venceu? Guerra, crianças, pessoas inocentes de ambos os lados morrem, perdem a sua vida, e nós estamos vivenciando a crise na política, a crise na religião. Gente, eu sirvo a Deus, ao meu Senhor, desde os meus 14 anos de idade. Tive o privilégio de conhecer a Jesus e com 15 anos ser batizado nas águas. Ano esse que eu também fui batizado no Espírito Santo. Veja, eu vivi o final do período da ditadura, da hipotética ditadura, ou da ditadura, como se dizem, ou o período militar para outros, não é? Eu vivi, mas eu lembro que meu pai tinha um sítio lá no Nordeste, e a gente ficava no final da tarde, a gente chamava do terreno na frente lá,
e conversando ali. Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos nada moderno, mas nós tínhamos uma Bíblia, e todo final de tarde eu abria a Bíblia e lia para o meu pai. Deixa eu dizer uma coisa, meus amados, mesmo vivendo todo esse tempo, vivenciando tantos momentos da igreja, momentos de avivamento, momentos de salvação, eu nunca vivenciei este momento que nós estamos vivendo no atual tempo. Guerras em todos os campos, em todas as camadas, e o que podemos na verdade tirar como lição é que Jesus, ele está de fato voltando para buscar a sua igreja. Então vamos lá. A segurança dos discípulos de Cristo está em quê? Qual é a nossa segurança, gente? Bem, a nossa segurança é em permanecer. A Bíblia diz assim: aquele que permanecer até o fim será salvo. Atitude de um discípulo de Cristo, veja, olhar para cima. Olhe para cima. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Olha, quando todas essas coisas, que coisas? Quais são as coisas? Essas coisas, as coisas que eu acabei de vos dizer: guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, tanto sofrimento, tanta lamúria, tanta desesperança. Olhai para cima. A questão de tudo, Daiane, é que parece que as lutas estão de uma certa forma diminuindo o ímpeto do povo. O povo está ficando desanimado, sabe? E gente, é uma questão de sobrevivência, de eternidade. Eu preciso sobreviver. Então permaneça. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Permaneça de cabeça erguida. Estar atento. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, do cuidado da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O que na verdade Lucas está descrevendo aqui? Lucas está dizendo o seguinte: olha, cuidado, que o vosso tempo você não ocupe com coisas vãs. Cuidado, sabe? Sabe aquela posição de atalaia, aquela posição de estar atento, aquele vigia noturno. Aí a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo como? Assim, atento, cuidado. Você não deve perder a esperança. Cabeça erguida. Ah, pastor, mas são tantas coisas. Nós estamos vivendo a época, infelizmente, eu repito, nós temos talvez duas enfermidades silenciosas que estão atuando no meio da humanidade, que é o CA, né? Está atuando aí e levando muitas vidas, e claro, vem para destruir e tal, mas existe um tratamento patológico para o CA. Existe uma forma de tratar patologicamente. Tem um diagnóstico, tem um prognóstico, tem um receituário, tem um medicamento, tem uma forma de combater o CA. Agora, a depressão é uma coisa louca. Ela está vindo para tirar a paz do mundo. E a Bíblia diz: quando o Filho do Homem vier, porventura achará paz na terra. Quem já viveu uma grande guerra interior aqui? Aquela guerra interior. Você fica... A guerra interior não é aquela que você vence com facilidade. Eu estou falando daquela guerra que parece que vai sugar as tuas forças.
Você se sente consumido, sabe? Você se sente como se você estivesse entrando em um buraco negro. Mas é nesse momento que você ergue a tua cabeça para o céu. Diga amém aí. Glória a Deus. Aleluia. Se você chegou a esse patamar, é um patamar de discípulo. É um patamar de quem tem intimidade. Só chega a esse patamar, isso dentro de um contexto igreja e dentro dessa plataforma que eu estou falando. Não estou ampliando e generalizando, não. Estou falando dentro dessa plataforma evangélica cristã. Só chega a esse patamar quem já chegou também no olho do furacão das batalhas. Mas eu quero falar uma coisa: a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu libero uma palavra: bendita é a tua casa, bendita é a tua família, bendito é o teu lar, bendito é o teu coração. O Senhor protegerá a tua entrada e a tua saída, porque Ele é fiel. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Então, aqui hoje nós vamos findar, nós somos dentro de um contexto ainda, prefaciando. Eu vou devagar, sabe? Eu vou devagar, nós falaremos sobre sinais. O que estamos aqui é apenas aquecendo um pouquinho, para que você tenha ideia daquilo que a gente vai tratar durante esses estudos. Mas eu quero findar com uma palavra de Lucas capítulo 21, versículo 36, quando ele diz assim: vigiai, vigiai, pois, em todo tempo. Em que tempo? Em que tempo? Todo tempo. Todo. Glória a Deus. O que acontece? Quem se viu a Forças Armadas aqui? Quem se viu? Alguém? Ninguém? Todo mundo foi recusado por excesso de contingente. Mas vocês têm um conhecimento. O que acontece, pastor Nilton, quando encontra o soldado dormindo? O que acontece? O que acontece? Chega alguém, um oficial de dia, e o cara está da cadeia, porque você precisa acordar. Acorde. Jesus vai dizer: se o pai de família soubesse a que dia há de vir o ladrão, não dormiria. Fica acordado, sabe? É difícil. E aí eu vou trazer uma palavra aqui. Eu não vou construir algo filosófico aqui, eu vou criar algo pastoral. Essa é a minha tentativa. E a gente tem a opção de fantasiar o que fala. Eu vou tentar simplificar. Se você está cansado, querendo dormir, erga a cabeça, sabe? Toma um cafezinho aí, Darei. Toma um cafezinho para despertar. Sabe? Bebe uma água, dá uma respirada, não durma. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos, dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, meus amados? Então hoje eu trabalhei talvez eu não vou dizer o prefácio, que talvez eu estenda a parte prefacial, porque é tão rica. E como eu não vou falar apenas os tópicos, nós vamos aplicar a mensagem de uma forma simples, de uma forma descomplicada, para que a sua vida seja abençoada. Agora convido você, com muito temor ao Senhor, a curvar a sua cabeça, porque da maneira que começamos orando, eu quero terminar orando por você, pela sua fé. Eu creio, você que está aqui na igreja, você que está aí na internet, que me ouvirá depois, eu quero dizer que eu creio no Cristo que te salvou. Eu quero dizer para você, trazer uma mensagem. Eu ainda estou sendo gravado, Darley? Estou? Então deixa eu trazer uma mensagem bem específica aqui, e até merece um corte talvez depois, que é justamente dizer para você que eu creio na sua salvação, eu acredito no Cristo que te salvou. E deixa eu lhe falar uma coisa: não são as palavras que definem quem você é. Você é além. O que define o que você é
aquele que por você morreu na cruz do Calvário. Talvez você se encontre em um momento talvez de acusação, não muito propício, mas eu quero te dizer, Jesus nunca desistiu de você e nunca desistirá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por essa pessoa que me ouve agora. Eu quero, Pai, pedir ao Senhor que assim, Senhor, como o Senhor aumentou a fé de Paulo, mesmo em meio ao cárcere, mesmo em meio à prisão marmentina, mesmo em meio, Senhor meu Deus, às chicotadas da vida e das perseguições, mas ele manteve-se na esperança de que a qualquer momento o Senhor voltaria para buscar a sua igreja. Pai, eu te peço por toda a igreja, por todos os ouvintes, que o Senhor os abençoe em o nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Até